Estamos aqui hoje para mais um programa, mais um podcast, Conversa com André. Eu quero começar agradecendo. Eu penso a importância de ser grato na vida. A gratidão é algo que a gente tem que ter pelas coisas, pelas pessoas e pelos momentos. E eu tenho um convidado hoje muito especial. Em 2020 eu fui candidato a prefeito. A maior votação da nossa campanha foi no 3º distrito. Nós fomos bem votados, todas as vezes que fomos lá fomos muito bem recebidos pelo aquele povo lutador, pelo aquele povo que trabalha, pelo aquele povo que alimenta o estado do Rio de Janeiro. Então, meu convidado hoje é uma pessoa muito especial, é o Máriozinho, que está aqui comigo, Mário Damasio. Seja bem-vindo conosco, estar aqui para esse momento de gratidão minha e de entrevista de emprego. Não é isso, com certeza. Mário? Nós vamos hoje fazer uma entrevista de emprego. Nós gravamos um vídeo falando da importância das pessoas terem um voto consciente, das pessoas terem um voto com responsabilidade. Então nós falamos hoje do valor que recebe um vereador como salário, vão ser quase 15 mil reais de salário. Inclusive esse vídeo foi derrubado na rede. Nós passamos de 5 mil visualizações numa conta nova, que é o Conversa com André, e derrubaram a nossa rede. A gente achou super estranho e a gente quer entender o que está acontecendo. Mas enfim, vamos lá, o que nos interessa. Perfeito. Quem é Mário Damasio? André, eu quero te agradecer primeiramente aqui pela oportunidade de estar junto contigo aqui nesse podcast. E eu sou o Mário Damasio, conhecido na minha região como Máriozinho, e venho do 3º distrito, fui nascido e criado naquela localidade, uma localidade que eu amo de coração, como toda a Nova Friburgo. Meus pais também são oriundos de lá, meus avós, enfim, toda a minha raiz familiar, se eu posso chamar assim, é daquela região e aonde a gente nasceu, cresceu e vive lá até hoje. Sabe uma coisa que me chama a atenção, Mário, sobre o 3º distrito? Eu vejo que é uma região muito desenvolvida dentro de Nova Friburgo, com foco na agricultura, mas muito desenvolvimento. E eu imagino que parte desse desenvolvimento foi sempre o fato do 3º distrito ter bons políticos, ter pessoas do 3º distrito participando da política. Perfeito. Nós tivemos um prefeito, Rogério, que é do 3º distrito, né? Tivemos vereadores sempre do 3º distrito. Por que eu quero chamar a atenção disso? A importância de uma região ter representante, de um bairro ter representante e de uma classe ter representante. Certo. Toda vez que um grupo tem representante na Câmara, tenha certeza que a legislação vai pensar, vão ser criadas leis para que haja desenvolvimento naquele local, vai ser cobrada ao executivo um maior número de vagas da educação, vai ser cobrado uma maior atuação na saúde. Isso é a importância de você entender que a sua região, a sua classe, o seu coletivo precisa participar da política. Então as pessoas de bem, como está aqui o pastor Mário, participando conosco, precisam participar. E o 3º distrito é uma prova disso. Você vê que o 5º e o 7º também caminham assim, mas com um pouco menos de relevância. E aí, o que você pensa hoje dessa importância da comunidade, e aí no seu caso você, de participar da política? Veja só, André, você usou palavras aí muito sábias em relação ao nosso 3º distrito e mais especificamente na área da agricultura. Hoje a gente representa, o 3º distrito representa aí em termos de couve-flor, é o maior produtor de couve-flor do estado do Rio de Janeiro. Tá? Então a gente tem a incumbência e o peso nos ombros de não só alimentar Nova Friburgo, mas também a nossa produção ela desce e é escoada para o grande centro Rio de Janeiro e outros estados também, como a gente teve aqui no verão, uma grande produção de alface que ela foi levada para São Paulo, Minas, enfim, toda essa região ela é produzida, no caso, essas
hortifruti granjeiro no nosso terceiro distrito. E o que eu vejo hoje, André, com muita preocupação na nossa região, é a manutenção exatamente dos nossos filhos e da nossa população naquela região. Por quê? O agricultor hoje, que é a área que eu milito e que trabalho e que entendo um pouco, é uma área muito sofrida. Por quê? A gente não tem por parte do poder público vamos poder dizer assim, um apoio 100%. Você vê que o que acontece? Hoje, na nossa região, a gente faz o seguinte, André, a gente produz, mas a gente sabe o que é que custa os insumos para poder produzir aquela agricultura, seja ela na área que for. Só que na hora que você vai vender o seu produto, você não tem preço nela. A gente não consegue chegar lá e dizer assim, olha, essa caixa de tomate, esse pé de couve-flor, essa alface, ela custa X. Não. Como agricultor, você vai entender o que eu estou dizendo, que a gente produz, mas você não tem o preço do seu produto. Mário, me explica uma coisa. O agricultor hoje, ele vende direto ou tem um atravessador aí no meio desse processo? Ou ele vende direto para os mercados, ele já abastece direto? Alguns conseguem, André, mas 95% é através de atravessadores. E você pensa que existe um trabalho hoje no município, em Nova Friburgo, focado para que se possa aproximar o agricultor dos mercados, do mercado consumidor, ou isso não é dito, não é feito? Possa até que exista, mas está muito camuflado. Entendeu? E é uma boa estratégia, você acha, trabalhar isso? Com certeza. Esse é o foco que a gente está batalhando para ver se o agricultor consegue diretamente a venda dos seus produtos dentro da própria região ou mesmo fora, mas ele conseguir a vender os seus produtos diretamente ao consumidor. Mas, Mário, como que você pode resolver essa situação da distribuição? André, veja só, ela não é muito fácil de ser resolvida, mas com uma política pública eficiente, a gente tem como se desenvolver alguns programas para que o próprio produtor venda diretamente para o consumidor, entende? Isso aí não é fácil, mas é possível e é isso que a gente vai batalhar para que isso aconteça. Sim, muito bom. Uma vez no nosso plano de governo, a gente fez uma pesquisa, Mário, e a dúvida era, valia a pena fazer uma central de distribuição de Nova Friburgo? A gente tem o Ceasa hoje, que é pertencente ao Estado, né? E se nós tivéssemos uma central de distribuição de Nova Friburgo, você pensa que isso ajudaria o agricultor? Com certeza. Tudo que vier a agregar para o agricultor vai ser muito bem-vindo. E sem sombra de dúvida, André, isso aí vai ser excelente. A gente pode fazer isso sim. Me diz uma coisa, eu estou entendendo que o seu plano, né, a sua estratégia, a sua meta é trabalhar com o agricultor. Perfeito. Então nós estamos falando do terceiro distrito ou a gente fala do terceiro, do quinto, do sétimo, de Nova Friburgo como um todo? Como um todo, a gente percebe que o terceiro distrito ele é um distrito onde se produz mais agricultura no geral, mas os outros distritos também engloba Vargem Alta, Lumiar e a parte de flores, a parte de olericulturas, enfim. No que diz sentido à agricultura, a gente vai batalhar não só para o desenvolvimento e venda desses produtos, mas também vamos dizer assim, numa posição de escoamento desses produtos, porque a gente precisa de estradas, a gente precisa de ruas pavimentadas, a gente precisa de condições melhores, até para que o nosso produto que a gente produz chega em uma boa qualidade na mesa do consumidor. Sim, imaginando que se melhore, né, a questão da distribuição, a pavimentação, como é que seria a questão da saúde e educação para o terceiro, para o quinto, para o sétimo? O que você vê que são as carências que poderiam ser feitas?
André, você tocou aí num ponto-chave que eu tenho falado lá na minha região em relação à saúde do agricultor. Na minha região, existe 3 postos de saúde que atende praticamente cerca de 6.000 pessoas cadastradas, eu estou falando do terceiro distrito, tá? Do terceiro distrito. E o que a gente vê, não por parte dos servidores, de maneira nenhuma, mas por parte assim, do poder público, uma escassez muito grande. Vou dar um exemplo para vocês no sentido de que pode acontecer. A gente não quer que isso aconteça, mas se um agricultor hoje, ele no seu dia a dia, no seu trabalho, ele cortar um dedo ou ferir e que precisar de uma sutura, ele não tem condições de ir a esse posto para poder ser atendido. Ele tem que andar praticamente 50 a 60 quilômetros para poder vir no Raul Sertã ou então na UPA para poder fazer um atendimento que na nossa região poderia ter condições de ser feito. Aí eu digo o seguinte, existe o profissional lá, mas não tem o material para que ele possa fazer esse tipo de intervenção. E acidentes acontecem, a gente nem imagina de forma muito fácil. Exato. Eu ontem cortei o dedo, por exemplo, fui abrir uma embalagem com uma faca bem afiada, esqueci de tirar o dedo de trás, arrancou um pedacinho aqui. Não precisei dar ponto, nada, mas fico imaginando se a 40, a 50, 60 quilômetros, seja um infarto, seja um acidente, que essa dificuldade de chegar hoje até o hospital. Então você pensa que poderia ter posto 24 horas? Com certeza. Um posto que atendesse 24 horas, equipado para que possa ser suprida todas as necessidades. Tipo hoje, se você for lá, sair daqui agora e for lá na nossa região, às vezes você não vai encontrar, tenho certeza, uma ambulância que possa fazer o transporte de um paciente aqui. Existe uma ambulância que desenvolve um trabalho muito bom lá na região, mas ela não é equipada suficientemente para poder trazer um paciente. Então eu deixo a minha reivindicação aqui e também vou me comprometer para que possa ter uma ambulância lá do SAMU, seja da que for, 24 horas atendendo a demanda desse pessoal para aqui também. Entendeu? A gente sabe que o vereador, o legislativo, não é quem vai fazer as coisas. Perfeitamente. Mas quem tem uma relação com o governo para cobrar, para propor, para criar leis inclusive, que talvez obriguem, né, a ter ambulância a tantos quilômetros, que obrigue a ter posto funcionando. Eu penso que isso é muito importante. Uma ideia que nós tivemos também, Mário, e que eu penso ser muito interessante para o terceiro, quinto e sétimo, é uma valorização, é um programa de levar as indústrias para o terceiro distrito, quinto e o sétimo distrito. A gente vê que a agricultura é fantástico, mas que a gente também poderia ter algumas outras indústrias funcionando, né? A gente sempre fala, inclusive, de uma indústria que pegasse o resíduo, não vamos chamar de resíduo, que fizesse o processamento, né, dos alimentos, até para a gente passar a vender os alimentos também processados, o que agregaria maior valor e diminuiria muito o desperdício, né? Então, assim, é uma região que... O que você pensa da industrialização nessa região? O André, sem sombra de dúvida, é um ponto que é muito gratificante quando você tocou nessa situação, porque como produtor, a gente tem uma perca muito grande no que diz sentido aos alimentos que são produzidos e até aquele que chega na mesa do consumidor. Nesse período aí, não é que é um alimento ruim de forma nenhuma, mas se houvesse um processamento, você transformaria aquele alimento em uma situação de que você não perderia ele. Através do processamento, você aproveitaria e esse aproveitamento dessa produção agregaria exatamente ao produtor,
que, na verdade, quando isso não acontece, ele perde toda a sua produção. E é perca mesmo, entende? Então, vai ali, vamos dizer assim, um dinheiro que é jogado fora. Mas quando faz essa industrialização, em vez de perca, agrega valores. Com certeza. E me fez pensar também sobre o que você comentou anteriormente, o fato de algumas pessoas, dos jovens, não estarem ficando como agricultores. Muitas vezes o filho do agricultor não quer ser agricultor, o filho da costureira não quer ser costureira, né? Enfim, isso tem acontecido atualmente. Eu penso que a presença da indústria no local dá possibilidade para que as pessoas possam se desenvolver, ter negócios, prosperar na própria região. Perfeito. Não há uma necessidade de ver os filhos indo embora, ou para Friburgo, ou para outros locais, né? Ou para o centro da cidade, enfim. Então, eu acho que é uma oportunidade de desenvolvimento de toda a região. Mário, uma curiosidade, né? Nós sabemos que você é pastor. Perfeito. Tá? Nós sabemos dos seus valores cristãos. E por que na política não usar o pastor Mário? André, eu não sei como começar a te responder essa pergunta, mas ela é muito simples. O que eu vejo dentro da política é que os valores morais, muitas das vezes estão muito baixos em relação não à política, porque a gente tem que aprender a separar a política da politicagem. Tá? A política, ela exerce o seu papel em todas as áreas. E quando a gente vê, eu sou pastor, fui ordenado já há cerca de 12 anos, reconhecido pela convenção CGADB e pela SEADER, e quem entende do assunto sabe o que eu estou dizendo, mas eu optei por não usar o termo pastor exatamente para não banalizar as nossas religiões, tá? Para não banalizar as nossas religiões, porque a gente tem um projeto e este projeto abrange não somente a nossa religião, mas um povo geral. Então, quando eu uso o título de pastor, parece que eu estou me excluindo das demais religiões e trazendo alguma coisa só para mim. E muito pelo contrário, como pastor, eu tenho que viabilizar projetos e legislar para todas as nossas religiões. Ainda que pautado na Bíblia, a gente tem os nossos ideais, a gente tem as nossas diretrizes, mas a gente está aí para somar com todas as pessoas. Não, excelente. Quando em 2020 eu decidi ser candidato a prefeito, muitas pessoas, a grande maioria, amigos, família, me diziam: não se envolve nisso, a política é suja, você não precisa disso. E eu vou falar baseado na minha experiência. Eu imaginava que dava para fazer muita coisa. Hoje eu tenho certeza que dá. Como secretário de Fazenda, nós saímos de uma arrecadação de 660 milhões para 922. Chegamos a um orçamento de 980. Friburgo, que no último governo tinha nem 500 milhões de orçamento, está chegando a 1 bi. Isso tudo graças a trabalho sério, a um trabalho voltado a fazer uma arrecadação. Sabe por que é importante arrecadar? Lembrando que falar em arrecadação não é em aumento de impostos. Nós não fizemos aumento de nenhum imposto. Falar de arrecadação é importante porque o dinheiro da arrecadação é o dinheiro que vai para a saúde, é o dinheiro que vai para a educação, é o dinheiro que vai para a mobilidade urbana. Então hoje eu tenho certeza que as pessoas de bem precisam estar na política. A política não pode ser mais só para aquelas pessoas que não têm, eu não tenho o que fazer, eu vou ser político. Ou eu tenho uma intenção oculta, eu tenho uma intenção em enriquecimento ou em algo que não seja para o coletivo. A política precisa ser usada para o desenvolvimento da cidade, para que toda a população tenha desenvolvimento econômico, um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que gere uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e que aí sim a gente possa dizer que a gente vive na melhor cidade do Brasil. Eu tenho esse projeto. Um dia nós vamos dizer que Nova Friburgo é a melhor cidade do Brasil. Com certeza. E aí, Mário, eu queria que você falasse um pouco mais de como funciona a saúde
na área rural, no terceiro distrito, e o que poderia ser feito de alteração? Veja só, André, é o seguinte, eu, como já te disse, a gente ali no terceiro distrito tem uma experiência nada agradável em relação a isso, no que diz sentido à saúde. A gente tem os postos de saúde lá, que tem os profissionais que atuam dentro das suas limitações, fazendo um excelente trabalho. Só o que eu vejo, que eu já disse que poderia ser agregado, hoje o que eu tenho uma visão dentro do que eu vou batalhar para ver se agrega a esses postos de saúde mais profissionais de saúde, no que diz sentido principalmente hoje a um psicólogo, entendeu? Porque a gente vê tanto dentro das escolas, os professores, diretores, indicando crianças para que seja atendida ou passe por um especialista nessa área. E a gente percebe que no nosso município, pasmem, ele é um município que o índice de suicídio é muito alto, André. Muito alto mesmo. Então, eu vejo que dentro das comunidades, dentro dos bairros, dentro do distrito, onde que existe um posto de saúde, um profissional nessa área, ele é mais que urgente ser integrado para que possa atender a nossa população dentro desta carência que a gente tem, entendeu? Nutricionista para cuidar da saúde, da alimentação dos nossos munícipes, mas eu bato com firmeza nessa tecla que a gente precisa de um psicólogo, um terapeuta nessa área para que ajude a nossa população. Esse tema, Mário, é um tema que me chama muita atenção, particularmente eu me interesso muito por ele, né? Dentro das minhas formações, eu sempre me preocupei em entender as emoções, eu me formei em inteligência emocional, eu estudei psicologia, eu fiz vários estudos sempre a saúde mental. Perfeito. E a gente sabe da importância da saúde mental. A gente tem hoje uma eleição em São Paulo acontecendo, né? E a gente tem aí um novo político que é o Pablo Marçal, que está aí. Hoje as pessoas falam mais da eleição de São Paulo do que da eleição do próprio município. Exatamente. Essa é a verdade. E ele fala numa mudança de mentalidade do povo. Eu acredito na mudança de mentalidade. Isso é saúde mental. Sim. É importante você fazer com que as pessoas entendam o que é propósito, o que são as virtudes dela, exato, o que muitas vezes as crenças limitantes que estão na cabeça delas, que impedem elas de prosperar. Eu vejo muitas pessoas com inveja, eu vejo muitas pessoas criticando quem exato, conquistou alguma coisa. Isso são crenças limitantes. Eu faço uma pergunta, o dinheiro é bom ou é mal? Muitas pessoas vão achar que o dinheiro é mal. Sim. Né? Quantas, após um divórcio, uma separação, que é muito ruim que acontece nas famílias, como é que é a briga pelo dinheiro? Quando morre alguém, os herdeiros, como é que é a briga pelo dinheiro? Só que o problema não é o dinheiro, o problema são as pessoas, o problema é a cultura que as pessoas têm. E isso tudo é saúde mental. E a gente tinha no plano de governo uma preocupação já, Mário, você sabe disso, a gente já conversou sobre isso, de capacitar na inteligência financeira, ensinar as crianças a lidar com a economia, com o dinheiro. A gente tem uma preocupação e estava lá no plano de governo, a saúde mental, fazer nas escolas a inteligência emocional, ensinar as pessoas a lidarem com as emoções. Perfeito. E também tínhamos um pilar muito interessante que eu penso que seria muito legal na sua região, era todo um desenvolvimento também de como transformar a internet em fonte de renda. Sim. Imagina o filho do agricultor usando a internet para vender a plantação, para vender a colheita. Seria muito interessante, você pularia essa etapa do distribuidor. Perfeito. Então, é através da saúde mental, é através do empreendedorismo, é através da capacitação que a gente muda a realidade das pessoas. E eu costumo dizer que o melhor plano social que existe é emprego. Isso dá dignidade às pessoas. Então, Mário Damasio, Máriozinho, por que o eleitor deve votar em você? Por que você deve ser o contratado para esse cargo na Câmara Municipal? André,
eu estou aqui colocando o meu nome, a minha pessoa, como vereador e quero deixar claro para todos os munícipes friburguenses e pessoas que eu muito amo, que pode contar comigo em todas as áreas, seja na saúde, na educação, no transporte, no lazer, enfim, para que a gente traga uma mudança a este município. Eu vou ser um representante de vocês, legítimo na Câmara Municipal. E termino dizendo e pedindo, dia 6 de outubro, o voto consciente, que é o voto da mudança, 27333, o voto da renovação. Eu quero agradecer a vocês que ficaram aqui conosco, que assistiram, e dizer que é uma alegria muito grande poder trazer os candidatos para que vocês possam ouvir as propostas, para que a gente possa falar sobre política e que política, religião e futebol se discute sim. A gente precisa discutir para cada vez mais fortalecer a política, não a politicagem, a política feita por pessoas do bem, por pessoas que de fato querem a mudança e o verdadeiro desenvolvimento. Muito obrigado.